todos na sua pessoa. Como eu falei para a doutora Bárbara, eu sou recorrido. Na verdade, nós ganhamos em primeiro e segundo grau. Pedi à doutora Bárbara que submetesse essa questão. Quem deveria sustentar, em primeiro lugar, é o Estado, que é o recorrente da questão de mérito. O meu recurso é acessório, são só honorários. Perfeito. Então, a ordem da autuação é que origina a ordem das sucessões orais. Por isso, vai começar pelo doutor Leonardo. Agradeço. Senhor presidente, saúdo a todos na sua pessoa. Serei muito objetivo. Desde a década de 80, quando foi lançado o primeiro satélite na órbita, nenhuma empresa, brasileira ou estrangeira, recolheu ICMS nesse país. E por quê? Porque o órgão regulador sempre proibiu empresas operadoras de satélites de prestar serviços de comunicação. É muito difícil, senhores ministros, nós convencermos uma empresa que está impedida legalmente de prestar o serviço a pagar este tributo. Ministro Sérgio Kukina, eu tive o cuidado e a deferência de produzir um memorial para Vossa Excelência especial, fruto das suas preocupações com a suposta perda bilionária de arrecadação do Estado. Disse há 5 anos atrás no seu gabinete que ninguém perde o que nunca teve. Socorro-me a ministra professora Regina Helena Costa. Professora, se o ICMS é o imposto sobre o valor agregado, incidente sobre a diferença entre créditos e débitos, como legitimar a cobrança de 60% sobre o faturamento da minha cliente? A matemática do Estado é simples, e eu explico. A alíquota no Rio de Janeiro é 32%, 28% de ICMS e 4% do Fundo Adicional de Combate à Pobreza. A empresa estava impedida de prestar o serviço, logo ela não escriturava os seus livros. Sem crédito e ausente a declaração, incidiu uma multa qualificada. Os 32 viraram 64. Ministro Erhardt, para coibir abusos como esse, o Superior Tribunal construiu uma jurisprudência defensiva. O divisor de águas foi em 1998, quando os estados resolveram ampliar as cobranças e as hipóteses de incidência com o Convênio 69. A resposta do tribunal foi firme. Construiu uma jurisprudência, fixou um paradigma e publicou uma tese. A tese 427 diz o seguinte: é ilegítima a cobrança de ICMS sobre atividade meio. Vejam, mesmo que essencial à efetivação da comunicação. É isso que está julgado no paradigma. Os ministros Fux e Benedito lideraram a uniformização de jurisprudência e cunhou-se uma expressão, serviços meios e serviços fins. Há anos atrás, quando o Estado sustentou, ele dizia que nós deveríamos qualificar juridicamente que serviço é esse. Eu respondo agora. Existem 2 relações jurídicas. Uma relação jurídica do meu cliente, operadora de satélites, que vende uma capacidade satelital para a empresa de telecomunicações. Isso não é tributado, nunca foi tributado. Agora, tem uma segunda relação ou qualificação jurídica, como quer o Estado. Essa segunda é da empresa de telecomunicação que presta serviço de comunicação com o meu satélite para o rosário de amigos da corte que irá se manifestar. Essa, evidentemente, é tributável. Para mim, quem melhor explica na doutrina a diferença entre atividade meio e fim é o professor da USP, Chueire, que teremos o privilégio de ouvir. Sua Excelência diz que o satélite está para a Terra, assim como o roteador está para casa. Na verdade, satélites e roteadores simplesmente amplificam o sinal, funcionam como espelho, isoladamente eles não realizam comunicação.
Aliás, sobre esse tema, a primeira sessão julgou torres de transmissão. Torres de transmissão nada mais são do que satélites terrestres. As torres de transmissão isoladamente não realizam comunicação e é por isso que foi afastada a incidência. Eu sei, senhores ministros, nós não estamos julgando torres de transmissão, muito menos roteador. Mas torres, roteadores e satélites necessitam de autorização da Agência Nacional de Telecomunicações. E o órgão regulador, nestes autos, deu uma certidão dizendo que operação de satélites não é telecomunicação. Mas existe uma segunda forma de se aferir se a atividade é meio ou fim. E essa é a prova pericial. A prova pericial foi produzida nesses autos. E a partir do momento que o STJ conheceu do recurso, a prova pode ser valorada. O que disse o Instituto Nacional de Telecomunicações, que é um órgão do governo federal e que produziu a prova? Disse o seguinte: os satélites da Star One não realizam comunicação, apenas propagam sinais. Mas existe uma terceira e derradeira possibilidade de se aferir se uma atividade é meio ou fim, e essa é a jurisprudência. No memorial que eu distribuí, eu tive o cuidado de elencar os 20 últimos precedentes do STJ, onde todos os ministros aplicaram o repetitivo como razões de decidir para serviços outros que não aqueles do paradigma. Ministro Benedito, ministra Helena, ministro Gurgel, ministro Cuquina. A ratio decidendi também tem sido aplicada pela segunda turma, por todos, o mais recente precedente, que também inclui no memorial, da lavra da ministra Assuzete. Embora o repetitivo se refira a apenas 10 serviços suplementares, ao de comunicação, a ratio decidendi abrange serviços outros, que, isoladamente, não realizam comunicação, tal como reconhecido no laudo pericial. Ou seja, lá também havia um laudo pericial. Espera-se, portanto, que seja acolhido qualquer um dos 3 fundamentos contidos no acórdão, qualquer um deles, se acolhidos pelo colegiado, é suficiente para manter o acórdão, seja o regulatório, seja o pericial, seja o repetitivo.